Saudações rubro-negras flageniais. Agora vamos falar sobre esse Flamengo 6-0 sobre o Juventude no Maracanã. Goleada histórica, atuação dominante, Pedro voltando com tudo. Mas também teve protesto da torcida, setor vazio no estádio e críticas pesadas ao BAP. Bora destrinchar tudo o que rolou nessa noite rubro-negra? Daquele jeito que a gente sempre faz aqui no canal. Primeiro eu te trago os fatos e as notícias, depois eu dou a minha opinião. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo. Do mais querido, ou mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Protesto e ingressos antes mesmo da bola rolar. A arquibancada já mandou o recado, ingresso caro, arquibancada vazia. Esse foi o grito da galera que levantou faixa e pediu por preços mais justos. Durante o primeiro tempo, teve paralisação no jogo e foi o momento ideal para os protestos ganharem força. Abaixo os ingressos, seguido de xingamentos direcionados ao presidente BAP. O Maracanã teve os setores leste superior e sul superior fechados por falta de demanda, e mesmo os abertos estavam longe de lotar. Ingressos, o mais barato, custava 80 no setor sul e chegava ao absurdo de 500 no Maracanã mais. E vale lembrar, contra o Inter, na estreia do Brasileirão, já tinha acontecido a mesma coisa. Setor fechado, público baixo. Goleada do Mengão 6-0. Dentro de campo, o Flamengo lavou a alma, né? O time de Felipe Luiz não teve dó. Organização, intensidade e muito talento. Gols da partida. Pulgar abriu o placar de cabeça com assistência de Arrascaeta aos 13. Plata ampliou aos 17 com sua clássica cavadinha. Aos 21, Danilo marcou seu primeiro gol com um manto de cabeça, também com passe do Arrasca. No segundo tempo, o Arrascaeta fez o dele, né, no caso, após receber de Michael. Limpou bonito e bateu rasteiro. Aí entrou o nome da noite, Pedro, de cabeça aos 25, e no rebote do pênalti aos 34, fechando a conta. Um time encaixado, um ataque eficiente e um placar digno da atuação. 6-0. Pedro, o retorno do 9, depois de 227 dias sem marcar e 7 meses afastado por lesão no ligamento, Pedro voltou. Já tinha jogado contra o Central Córdoba, mas contra o Juventude ele foi decisivo, voltou com tudo, entrou no segundo tempo, sofreu pênalti, bateu mal, mas aproveitou o rebote e ainda marcou mais um golaço de cabeça. 2 gols nos 2 jogos que entrou no segundo tempo. É o camisa 9, né, mostrando por que merece ser respeitado. E aquela frase que ecoa, né? Pedro vem aí e o bicho vai pegar, que a torcida aclamou, né, no Maracanã. Arrascaeta é o maestro, né? Mais uma vez, Arrascaeta foi o garçom do time. 2 assistências, mais um gol. Visão de jogo absurda, movimentação inteligente e liderança técnica, né? É esse Arrasca que a gente quer ver sempre aqui no canal, e eu acredito que até a própria torcida, né? Mas, tipo assim, aqui no canal, a gente sempre teve um posicionamento bem claro sobre o Arrascaeta nos últimos anos, né? Ele viveu de lampejos, caiu fisicamente, teve dificuldades em manter uma sequência. Mas agora, em 2025, parece que tem coisa diferente acontecendo, né? O primeiro ponto positivo, ele passou o Júnior, né, em número de gols, né, no último jogo que ele fez, com a camisa do Flamengo. São 79 gols contra 77 do Maestro. Isso já é um efeito histórico, né? Outro detalhe importante é que, apesar de ter começado o ano com uma lesão, aquela lesão na coxa direita no dia 21 de março, jogando pela seleção do Uruguai, que fez ele perder a estreia do Brasileirão contra o Inter e também
o primeiro jogo da Libertadores contra o Deportivo Táchira, ele deu a volta por cima rápido, né? A partir do jogo contra o Maricá, né, no Campeonato Carioca, que foi o primeiro em que ele atuou os 90 minutos em 2025, os números começaram a subir. De 11 jogos possíveis, ele participou de 9, né? Contando com o de ontem contra o Juventude, com uma média de 79 minutos por partida. Isso não é pouco para ele, né? Ele geralmente tinha saído, né, nesses últimos anos aí, ele vinha saindo, no caso, né, logo nos seus 20 minutos aí do segundo tempo, mais tardar 25, ele já estava saindo de campo. Com 79%, ele está chegando quase aí nos 80%, né, de minutagem, né, de jogo, de média, né, de jogo, né. Então, como eu sempre falo aqui no canal, durante os últimos 2 anos, né, o Arrascaeta viveu de lampejo, mas agora a gente começa a ter motivos, né, para ter esperança. Ainda é uma amostra pequena, claro, e a gente sabe que o fim de temporada costuma ser catastrófico fisicamente para ele. Mas, meus queridos, será que ele pode voltar a ser aquele Arrascaeta que a gente conhece? Porque jogador comum faz isso aí que ele vinha fazendo, joga bem, né? 1 ou 2 jogos e some. Mas craque é outra coisa, né? E talvez a gente esteja vendo sinais de que ele está voltando. Seguindo aqui, Alexandro preocupa, né? Ele saiu, foi até uma saída meio inusitada, né? Porque ele saiu de campo, chutou a bola para fora e saiu, foi direto pro vestiário, cara. Falou pro Felipe aí alguma coisa ali e vazou. Tipo assim, sabe? Foi até diferente isso, né? Uma saída realmente meio estranha, né? Pode-se dizer assim. Né? Sentiu um incômodo na coxa, né, esquerda, e foi substituído ainda no primeiro tempo. Foi direto para o vestiário, como a gente acabou de falar aqui, né? Conversou com o Felipe Luiz. Eu não vi quase que ele conversou nada. Acho que ele falou algum palavrão aqui, e saiu sem dar sinais claros do problema. O clube informou que foi por precaução. Ele fará exames para saber se há lesão, né, ou não. Detalhe, pior que ele vinha jogando muito bem, 34 passes certos em 35, criou chance clara, driblou, defendeu. DM quase zerado, né? Seguimos aqui, DM quase zerado. Antes do jogo, o Flamengo tinha praticamente zerado o seu departamento médico. Só o Vina segue, né, em recondicionamento físico após cirurgia. Reta final de recuperação com retorno previsto para junho. Um dos grandes nomes, né? Seguimos aqui, um dos grandes nomes da noite foi o Danilo, né? O zagueiro recém-chegado que marcou seu primeiro gol com o manto e deu show, né, na saída de bola, né? A dinâmica que ele oferece ao time é absurda, né? Assim, a velocidade que ele dá na saída de bola, né? Ele pula as casinhas, né? Como o Mister gostava de falar, pula casa. Pula casa em vez de ficar tocando de ladinho, né? Jogar em progressão para frente, né? Sendo que em vez de ele jogar curto, ele joga longo pro companheiro que está depois daquele primeiro companheiro, né? Tem um primeiro jogador, né? O companheiro, que senão o nego vai pensar até mal de mim, né? Aquele jogador, né? E depois, né, no segundo jogador. Então ele vai pular esse jogador, ele vai jogar, em vez de jogar esse primeiro jogar no segundo, ele vai jogar direto pro segundo. Então ele pula muitas casas e acelera o jogo o tempo inteiro, e isso pro Flamengo é maravilhoso, né? Eu tinha reclamado no vídeo, num dos vídeos passados, eu não me lembro qual, dessa saída que é muito morosa, né? É muito passinho de lado, e a gente e se a gente dá esse passinho de lado, cara, quem joga com o Flamengo joga atrás. A gente tem que aprender isso. Quem joga com o Flamengo joga no contra-ataque. 90% dos times que jogam contra o Flamengo jogam no contra-ataque. Se a gente não acelera a saída de bola, a gente sempre vai pegar aquela parede humana na nossa frente.
Então a gente tem que acelerar a saída de bola. E ele faz muito bem isso. Colocou várias vezes o Wesley em condições de cruzar e tudo mais. Então, assim, apesar do Wesley, ele tem que fazer uma aulinha, né? Se o Tele tivesse vivo ainda, talvez seria importante ele ter umas aulinhas com o Tele para saber cruzar, igual o Tele fez com o Cafu, né? Porque joga muito, aprendeu a defender, pulmão ótimo, pô, a dinâmica de jogo dele é muito boa, mas tem que aprender a cruzar, né, minha gente? Lateral que não sabe cruzar é a mesma coisa de não saber andar, tá? Seguindo aqui falando do Danilo, né? Deu show, né, na saída de bola, a dinâmica que ele oferece ao time é absurda, segurança atrás e qualidade na construção. Foram 90%, cara, de acertos de passe do Danilo, né? É impressionante, cara, impressionante. Tá me surpreendendo muito, tá? Seguimos aqui, o Felipe poupou nomes importantes, né, como Bruno Henrique, Léo Ortiz e De La Cruz, já pensando no Vasco, mas o time respondeu muito bem. Alan teve uma grande atuação e Plata mostrou que pode ser uma peça importante nesse elenco recheado, né? No último jogo eu reclamei, a gente tem que falar, cara. Aqui é o seguinte, se o cara joga bem, a gente fala. Se o cara joga mal, a gente fala. No último jogo ele deu canelada, velho. Jogou nada. Mas nesse jogo jogou muito bem. Deu dinâmica ali no meio de campo. Quando ele voltava, né? Apesar dele ter jogado como 9. Né? Ele jogou como 9, não como falso 9, como o repórter perguntou para o Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz já deu no meio, né? Não, ele jogou como 9. 9 clássico, explorando os espaços, né? Seguimos aqui, porém, o que não dá para ignorar, pessoal, isso daí é uma coisa legal, uma coisa importante que a gente tem que falar, tá? Que não dá para ignorar, é o público, né? Apenas 30 mil, 31 mil, negócio assim, torcedores em jogo que deveria ter, no mínimo, né? 50 mil. Eu sei que o jogo era tarde, 9h30, mas eu tenho quase certeza que se o ingresso fosse um pouco mais barato, iria ter mais de 50 mil torcedores. A gente fazia isso quando a gente estava jogando mal, cara. Quando o time não estava bem, a gente colocava aí 50, 60 mil em qualquer joguinho. Então, assim, sério, a culpa é dos ingressos. Eu não tenho dúvida disso, né? A política de preços da diretoria está jogando contra o próprio clube, cara. Está jogando contra o próprio clube. Já falamos aqui no canal. Não é com a bilheteria, tá? Não é com a bilheteria que o Flamengo vai ganhar mais dinheiro. É ganhando jogos, títulos e visibilidade. Assim, os patrocinadores pagam mais e a receita aumenta naturalmente. Torcedor faz sua parte. O torcedor já fez a parte dele. Já cobrou. Agora é a hora da diretoria fazer a parte dela. Se quiser, né, a gente dá uma opinião aí. A gente já falou aqui no canal. É simples. Abaixa o preço dos ingressos. Vai ter jogo que a gente vai precisar da torcida e a gente não vai ter torcida torcendo. A gente está tendo torcedor de selfie no meio do jogo, cara. Enquanto o Flamengo está perdendo. Abaixa os ingressos para o povo, para o próprio torcedor do Flamengo, o povão, ir aos estádios para ver o time jogar. É aquele torcedor que grita o tempo todo, que apoia o time, está ali junto com o time. É o pulmão, é aquele pulsar do estádio que o jogador sente na alma. É isso que faz a diferença na hora da torcida. Não é torcedor de selfie, não. É o povão que tem que estar lá. É o povão que fez com que o Flamengo chegasse onde ele está hoje. Não é essa torcida de selfie, não, pô. Entendeu? E deixa eu ver aqui. Alexandro, né? Preocupa? Posso falar? Alexandro preocupa? O Arrasca tá voltando a ser o velho maestro? E aí, nação? O time tá jogando muito, mas o extracampo também importa? O protesto sobre ingressos é justo?
BAP está exagerando nos preços? E Pedro, será que agora embala com tudo? Então, deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários o que você acha, tá, pessoal? Bem, vamos ficando por aqui. Créditos de Lance, Coluna do Fla, Site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. Obrigado por Flamengo comigo. E lembrem-se, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!